E aí, pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 118 de matemática, sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos para você, dá uma olhadinha. Se você tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades direitinho, sobretudo a atividade que garante a tua presença nessa aula, tá? Entra lá no formulário da atividade obrigatória dessa aula, marque as questões corretamente, clique em enviar e marque em marcar como concluída, para você garantir todo o processo completinho, tá bom? Além disso, se você não tem acesso ao Google Classroom, faz o seguinte, deixa o teu caderno em ordem, faça as suas anotações direitinho, faça as atividades para você levar na escola para que seja feita a correção, beleza? Dito isso, a gente já pode começar. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos anteriormente medidas de dispersão, que são medidas que nos ajudam a analisar os dados estatísticos a partir das possíveis distorções que as medidas de tendência central podem causar, tá? Então as medidas de dispersão são o quê? Amplitude, desvio, desvio padrão e variância. A gente só estudou a amplitude, tá? E a gente já tinha as medidas de tendência central, que é o quê? Média, moda e mediana. São os 3 M's das medidas de tendência central. Beleza? Hoje nós vamos fazer uma retomada teórica desses elementos que nós estudamos já, dessas medidas estatísticas que nós já estudamos. Retomada teórica, nós vamos fazer o quê? A partir de exercícios, retomar as definições que nós estudamos. Beleza? Tá preparado? Uma dica para você é o seguinte, como nós vamos ter vários exercícios, várias coisas para anotar no caderno, e vários exercícios onde marca X, e vários exercícios estão relacionados com as definições, você pode anotar o enunciado e anotar só a alternativa que corresponde à resposta certa. Aí você se agiliza nos exercícios. Porque como é exercício de definição, a definição a gente pode fazer essa jogada e anotar só a definição correta ali embaixo do enunciado. Beleza? Então, dito isso, começamos. Primeiro exercício do dia para vocês. Ó, são medidas de tendência central. Letra A, média, moda e amplitude. Letra B, média, amplitude e mediana. Letra C, amplitude, moda e mediana. E letra D, média, moda e mediana. Se você prestou atenção no que eu falei antes, você vai resolver esse exercício bem rapidinho. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Eu queria saber, das alternativas, qual é a que continha medidas de tendência central. Bom, nós estudamos a média, a moda e a mediana, que são medidas de tendência central. E a medida de dispersão é a amplitude. Então, se a amplitude aparece na alternativa, você descarta ela. Então, olha só. Amplitude na A, amplitude na B, amplitude na C. Então, as 3 alternativas não servem, só sobrou a D. Vamos conferir se a D está correta. Média e moda e mediana
são medidas de tendência central? Sim, né? Então a alternativa correta é a letra D, média, moda e mediana. Tranquilo? Beleza? Então agora a gente vai seguindo com os próximos exercícios. Segunda pergunta. A respeito das medidas estatísticas estudadas, assinale a afirmação correta. Se liga nas alternativas para você já saber qual que você tem que copiar aí no seu caderno que você quer a resposta correta. A média sempre é a mais importante das medidas. Nós falamos sobre isso? Nós comentamos isso nas aulas? Pense um pouquinho antes de anotar. Na análise estatística, basta tomar uma única medida, seja ela de tendência central ou de dispersão. Será que é isso que a gente faz? Letra C. A amplitude é uma medida de dispersão. Letra D. As medidas de tendência central são mais importantes que as medidas de dispersão. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Então, pessoal, nós vamos fazer a correção nesse exercício agora. Vamos ler as alternativas e debatê-las um pouquinho. Olha só. Na letra A dizia assim, ó, a média sempre é a mais importante das medidas. Nós conversamos assim? Não, né? Nós até fizemos um exercício, se você voltar lá atrás, em que nós percebemos que a média, ela dava uma informação distorcida em relação às outras unidades de medida estatística. Então, a letra A não serve. A letra A está incorreta. Ah, professor, mas eu acho que é a medida mais importante. Tudo bem, você pode, a opinião é livre, mas matemática não debate opinião. Matemática, ela tem um critério, e o critério é, a média não vai sozinha, a gente precisa olhar outros fatores também, certo? Letra B. Na análise estatística, basta tomar uma única medida, seja ela de tendência central ou de dispersão. Nós já conversamos que uma medida sozinha, de tendência central ou de dispersão, ela pode gerar uma distorção na informação. Então a letra B também não serve. Letra C. A amplitude é uma medida de dispersão. Letra C, tá ok. Isso nós já conversamos. Letra D. As medidas de tendência central são mais importantes que as medidas de dispersão. Isso tem a ver com as primeiras, né? Não existe mais importante. Todas elas são necessárias num conjunto de análise de dados numéricos. Certo? Então eu preciso de todas essas informações a meu dispor. Não tem uma que é mais importante, mais relevante do que a outra. Certo? É claro que no conjunto de informações, algumas medidas estatísticas me dão informações mais próximas do contexto que está sendo analisado e outras me dão informações mais distorcidas. Então é aí que entra a parte de interpretar os dados que estão sendo ofertados. Certo? Então, qual vai ser a nossa resposta correta? Letra C. A amplitude é uma medida de dispersão. Beleza? Tranquilo?
Então, o que nós estamos fazendo hoje? Retomando a teoria, né? Essas teorias nós já discutimos nas aulas anteriores. Então, tem aí tudo anotado no seu caderno, tá? Então, use essas anotações para responder as próximas perguntas também, ok? Na 3, eu tenho assim, ó, em um rol, o termo que ocupa a posição central, ou seja, posição que separa os outros dados em duas quantidades iguais, é a letra A, média, letra B, moda, letra C, mediana, letra D, amplitude. Pense e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, quem que é a medida que divide o rol em quantidades iguais de dados numéricos? Lembrou? É a média? É a moda? É a mediana ou é a amplitude? Vamos lembrar cada conceito? A média é a soma de no caso, média aritmética simples, estamos pensando assim, é a soma de todos os dados numéricos, certo? Dividido pela quantidade deles. A moda é o quê? É o dado que mais se repete. Letra C. A mediana é o valor que divide o rol em quantidades iguais, em duas quantidades iguais de termos. E a amplitude é a diferença entre o menor valor e o maior valor. Portanto, o que eu estou procurando aqui no número 3 é a mediana. Acertou? Errou? Como é que foi? Muito bem, né? Se você não acertou, dá uma olhada nas suas anotações. Tá bom? Agora nós vamos dar continuidade. Temos mais um exercício. Hoje é dia de fazer exercício, então se acostuma aí. A número 4 diz assim, ó, é o quociente entre a soma de todos os dados do rol e a quantidade desses dados. Média, moda, mediana ou amplitude? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, como é que foi o exercício? Tranquilo, né? A definição está bem clara, ó. É o quociente, ou seja, a divisão da soma de todos os dados do rol pela quantidade desses dados. O que é essa informação? É a média. Bem tranquilo, né? É claro que existem ali dois processos que nós estudamos, né? Nós podemos calcular a média. Se todos os termos têm a frequência 1, eu posso calcular por média simples. Se os dados estão repetidos, eu posso usar o processo da média ponderada, certo? E lembrando lá das aulas lá para trás de média aritmética, você precisa lembrar que não existe apenas esse tipo de média. A média pode ser aritmética, ela pode ser harmônica, ela pode ser geométrica, ela pode ser quadrática. Claro, nós não vamos estudar nenhuma dessas médias, interessa para nós a média aritmética, tá? Simples ou ponderada. Beleza? Então, o exercício 4, a resposta correta era média, letra A. Questão 5. Na questão 5, eu tenho uma medida estatística que é a diferença entre os extremos de um rol. Os extremos, o menor valor e o maior valor. Média, moda, mediana ou amplitude? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Então, pessoal, nos exercícios que eu propus para vocês anteriormente, nós estivemos revisando algumas definições que nós estudamos ao longo dessas aulas de estatística, né? Então, nós já falamos da mediana, já falamos da média, temos as outras que nós conversamos também. Agora, dá uma olhada nesse exercício comigo. Ó, na 5 diz assim, ó, é a diferença entre os extremos de um rol, entre o valor mínimo e o valor máximo. Quem que é? É a média? É a moda? É a mediana ou é a amplitude? Resposta correta é a amplitude, letra D. Muito bem, certo? Tenha em mente essas definições porque é muito importante para a gente poder fazer as coisas corretamente, né? Para a gente fazer o que é pedido de maneira correta, tá? Vamos olhar mais um exercício. Questão 6. Em um rol, é o dado numérico que possui maior frequência absoluta. Você se lembra o que é frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de repetições de cada dado numérico em um rol, tá? E aquele dado que tem a maior frequência absoluta é a, ou o quê? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta desse exercício.
Então, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Bem tranquilo, né? Só revisar ali as informações. A gente precisa dessas definições na nossa cabeça, tá bom? Vamos ver o que pediu o exercício. Ó, em um rol, é o dado numérico que possui maior frequência absoluta. Quem que possui maior frequência absoluta? É aquele que aparece mais. É aquele que está onde? Está na moda, né? Lembra que a gente já conversou? Então, a moda é o valor que tem maior frequência absoluta. Importante, se um rol tem apenas um valor com maior frequência absoluta, aí eu tenho um rol unimodal. Se eu tenho um rol com dois valores que têm a mesma frequência e a maior em relação às demais, aí eu tenho um rol bimodal. Se eu tenho mais de dois, eu tenho uma sequência multimodal. E se todos os dados eles têm a mesma frequência absoluta, aí eu tenho uma sequência amodal, certo? É importante lembrar disso. Uma coisa importante, lembrando que na pesquisa estatística, quando nós estamos trabalhando com valores numéricos, se eu tenho vários valores que se destacam como moda, essa informação começa a perder a relevância, certo? Não que em todas as pesquisas que eu vou fazer eu tenha que ter uma quantidade restrita de modas, pode ser que não aconteça, né? Só que se isso não acontecer, se tiver muita repetição de vários dados, aí a moda vai perdendo a força nessa análise. Eu preciso mais das medidas de dispersão, eu preciso olhar mais para a média, mais para a mediana e ver o que essas outras medidas me trazem de informação. Beleza? Tranquilo? Então a resposta correta é moda. Tá bom? Letra B é a correta. Vamos ver o exercício 7? O exercício 7 é assim, ó, faça a correspondência. Eu tenho aqui, o número 1 é amodal, o número 2 é unimodal, o número 3 é bimodal e o número 4 é multimodal. Ok? E daqui nos parênteses, eu tenho várias sequências, vários roles, perceba que está tudo em ordem, na ordem certinha, para você analisar qual sequência é amodal, qual sequência é unimodal, qual sequência é bimodal e qual sequência é multimodal. Tá bom? Então, olhe as sequências com atenção. Eu vou ler elas para você agora, para você já ir se organizando, certo? E já vá pensando, quem que é modal, quem que é unimodal, quem que é bimodal e quem que é multimodal. Olha lá. A primeira sequência é 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. 4, 4 e 4. A segunda sequência é 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 e 5 e 5. Terceira sequência. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6. E a quarta sequência. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, 5. Dito isso, você já tem uma ideia da resposta, né? Pense um pouquinho, anote aí no seu caderno as respostas e a gente já volta com a correção.
Então, gente, vamos fazer a correção do exercício agora? Olha só. Essa sequência, aqui ao primeiro parênteses, vamos destacar os valores que se repetem mais. Dá uma olhadinha. Eu tenho o 3 que se repete 4 vezes em relação aos demais. O 1 repete 3 vezes, o 2 também, o 4 também. Eu tenho o 3 que se repete 4 vezes. Como eu tenho uma moda apenas, então ele é bimodal. Aliás, unimodal, desculpe, número 2, certo? Número 2. Eu olhei para o 2 e falei bimodal. Mas o 2, ele é a correspondência ali do unimodal, ok? Aqui na segunda sequência eu tenho o quê? O 1 aparece uma vez, o 2 aparece 2 vezes, o 3 e o 4 aparecem 3 vezes e o 5 aparece 2 vezes. Portanto, essa sequência tem o quê? Tem 2 modas, o 3 e o 4. Então, ele é o quê? Bimodal. Então, vou colocar aqui o número 3. Ok? A terceira sequência, eu tenho 1 que aparece uma vez, o 2, o 3, o 4 e o 5 aparecem 2 vezes e o 6 aparece uma vez só. Então, como eu tenho a moda 2, a moda 3, o 4 e o 5, eu tenho 4 modas, então ele é o quê? Multimodal. Dá uma olhada? Número 4. Certo? Agora, na última sequência, só sobrou quem? Sobrou o amodal. Repare que eu tenho o 1 repetindo 2 vezes, o 2 2 vezes, o 3 2 vezes, o 4 2 vezes e o 5 2 vezes. Então, ele é amodal. Certo? Um exemplo prático de aplicação de moda, aliás, 2 exemplos práticos de aplicação de moda, a gente vê nos meios de comunicação. Né? A televisão, que é o meio de comunicação de massas assim, mais popular, né? Temos aí o rádio ainda que é usado por muita gente, mas a televisão ainda tem, uma grande maioria das pessoas ainda acompanha de uma certa maneira alguma coisa na televisão. Como é que funcionam as coisas na televisão? Da onde que vem o dinheiro para a produção das coisas? O dinheiro vem dos anúncios publicitários, ou seja, o que você vê nos comerciais, certo? E como que as empresas se interessam por querer ter um horário no comercial de determinado programa? Isso vai depender de uma coisa chamada audiência. A audiência é um exemplo prático de aplicação de moda. Por quê? Porque os programas da casa ou os programas do horário que tem o maior número de telespectadores, ou seja, que tem a maior moda, né? Quando eu vejo lá, na casa do fulaninho, estão assistindo a aula 118 de matemática. Na aula do outro fulaninho, está assistindo a aula 118 de matemática. Na aula do outro fulaninho, está assistindo a aula, no caso, 118 de matemática. Né? Então, a aula de 118 de matemática é a mais assistida entre os programas do horário. Então, aquele canal é que vai receber os anúncios mais interessantes, que vai ter mais dinheiro envolvido, vai ter horários mais caros, assim por diante. Estou usando o Aula Paraná como exemplo, mas ele não entraria nesse caso. Estou falando das outras emissoras, né, de televisão aberta, certo? No YouTube acontece uma coisa muito parecida. Né? Todos os vídeos do YouTube que você assiste, tá lá o dono do canal dizendo assim, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de apertar o sininho para receber as notificações, não sei o quê. Você já ouviu isso quantas vezes? E por que é importante o número de inscritos? Para que a pessoa receba mais, né, pela monetização dos vídeos, de acordo com a quantidade de pessoas que assistem aquele canal. Certo? Né? Então, o canal que é assistido por várias pessoas é o canal que tem mais frequência, e tendo mais frequência, ele é a moda, né, entre os canais ali concorrentes, e é ele que recebe mais anúncio, que monetiza mais, enfim. Certo? Então, perceba que essas medidas elas não estão associadas a números sem alma, vamos dizer assim. Eles estão associados a situações práticas. Né? Você pode até não assistir muita televisão, mas a maioria de vocês acompanha alguma coisa aí no YouTube, tem algum canal favorito, né? E tal. Então, por que do destaque? Por que dessa questão de se inscrever? É justamente por isso. Questão que o canal que é a moda do YouTube é o canal que vai receber uma fatia mais gorda de anúncio publicitário. É o anúncio publicitário que move. Né? A gente se irrita um monte com aqueles videozinhos que interrompem, aqueles anúncios que interrompem o nosso vídeo. Né? Mas são esses anúncios que fazem com que o conteúdo do YouTube seja gratuito. Certo? E além disso, aqui no caso da Aula Paraná, se você está acompanhando pelo aplicativo do Aula Paraná, lá no cantinho ali tem o número de pessoas que está visualizando também. Então perceba, tem algumas aulas que tem mais gente assistindo, tem algumas aulas que tem menos pessoas assistindo. Isso significa que uma aula é melhor ou que uma aula não é tão boa? Não, isso significa que tem mais gente naquele horário com o aparelho ligado. O ideal é que as quantidades fossem grandes e fossem iguais em todas as aulas, porque você precisa assistir todas as aulas e não só a que você gosta, tá bom? Então, a moda está aí para te lembrar de coisas importantes, beleza? Vamos continuando.
que nós aprendemos hoje? Retomada teórica de medidas em estatística. Tá? Então a gente só viu a teoria, por isso a gente escreveu um monte, fez um monte de exercício, os exercícios até foram um pouco repetitivos, certo? E para você que guardou o material porque achou que a aula estava terminando, tenho mais uma coisinha. Olha só, tarefa. Vamos anotar a tarefa de hoje, tá? Não é toda aula que tem, então aproveita que hoje tem a tarefa, anote direitinho para me trazer a resposta na próxima aula. Olha só. Explique com suas palavras como determinamos a mediana, quando o rol possui quantidade par de termos e quantidade ímpar de termos. Agora eu vou fazer uma pausa rápida para você anotar a tarefa. Você vai fazer essa tarefa entre essa aula e a próxima aula de matemática, e na aula que vem eu volto com a resposta desse exercício. Beleza? Então anote aí e a gente já volta.
Então, anotou a sua tarefa? Gente, é uma tarefa bem fácil. Termina essa aula, assiste as outras aulas do dia, se essa aula não for a última, e faça atividade para nós, para que na próxima aula a gente já comece corrigindo esse exercício. Beleza? É a última parte da teoria que faltava a gente revisar. Tranquilo? Faça direitinho aí no seu caderno. Na aula que vem, agora sim, agora você pode guardar o material. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma retomada prática, ou seja, não vai mais ser exercício teórico, vai ser exercício para a gente calcular a média, calcular a moda, mediana, amplitude e assim por diante, tá? Então, faça as atividades direitinho, faça as suas anotações direitinho. Te espero na próxima aula para a gente corrigir a tarefa e continuar com essa revisão de estatística. Até lá!